Deficiência em Moçambique. Saudações, amigo ouvinte, está no ar o seu programa que é transmitido em mais de 80 rádios comunitárias em Moçambique. Este espaço dá voz às pessoas com deficiência. Está na vossa companhia, Abdulrahman Ibrahim. Obrigado pela preferência e ótima escuta. Este programa tem apoio à produção da TV Surdo. Amigo ouvinte, vamos à cidade de Quilimane, na província da Zambésia, a chamada Terra do Coco, Quilimane, onde vamos conversar com dois jovens com deficiência físico-motora que foram formados em matéria de jornalismo para ser correspondente naquela região do país. A vossa especial atenção à entrevista. Deficiência em Moçambique. Saudações, amigo ouvinte que está ligado a esta altura ao seu programa radiofónico Deficiência em Moçambique. Hoje, diretamente da cidade de Quilimane, onde vamos conversar com os dois jovens que, na verdade, o amigo ouvinte vai acompanhar o seu historial. Chama-se Jorge Emílio. Depois vou conversar com Zefanias Antônio, os dois jovens com deficiência físico-motora, que são jovens que daqui a alguns dias serão correspondentes da TV Surdo a nível da província da Zambésia. O Zefanias é Mocuba, enquanto que Jorge na cidade de Quilimane. Em linhas gerais, para si, Zefanias, como é que adquiriu a sua deficiência? Obrigado pela oportunidade. Eu contraí a deficiência a partir de uma doença, e foi uma malária. E passando uma semana, fui ao posto de saúde, recetaram os fármacos e a coisa não deu efeito. Mas, uns 2 meses, fui de novo ao hospital, ainda com o mesmo problema, pelo qual levou uma deficiência, não houve efeito, e daí contraí a deficiência. E desde então até hoje, sou pessoa com deficiência. E o Jorge, como é que aconteceu? Muito obrigado. Primeiro, agradecer por essa entrevista, só para partilharmos a nossa história. Eu contraí a deficiência quando tinha sensivelmente meus 4 anos. Nasci como uma criança normal, tive todas as etapas, andei, mas de repente contraí uma doença. De acordo com aquilo que minha mãe me relata, foi exatamente numa noite em que tive umas febres altas. No entanto, as febres altas, envolvidos uma semana, enquanto fazia-se a intervenção médica, diagnosticaram que era poliomielite. Na verdade, não conseguiu se corrigir e começou com a perca de forças nas pernas. Foi daí exatamente onde eu mesmo adquiri a deficiência. De lá até aqui não consegui ter mesmo forças nas pernas e contraí a deficiência. E como é que se superou depois dessa doença e não ter força em suas pernas, sabendo que era o pólio? E como é que conseguiu ir à escola nessa situação? Primeiro porque tive um amparo no seio da minha família. Na verdade, o que é mais importante neste aspecto é a própria família assumir esta questão e tentar acolher. A mesma família também, como sabemos que é a base para o desenvolvimento de qualquer criança, eles admitiram de que fazermos que é nosso filho. E depois, só que envolvido muito tempo, naturalmente só me puseram na escola já com idade avançada. Na altura que começou a ingressar à escola, tinhas quantos anos mais ou menos? Eu ingressei a minha primeira classe quando tinha 10 anos. Já viu, foi muito tarde, por causa deste processo todo. Mas, no entanto, eles admitiram de que até aqui temos que nos conformar. E escreveram-me na primeira classe, e naquela altura era difícil para minha mãe. Isto porque nossa família vivíamos com base na agricultura e, no entanto, eu não tinha meios de como exatamente locomover-me de casa para a escola, não tinha nenhum meio de compensação. E daí ela deveria pôr nas costas e me deixar à escola. Deixar uma escola, correr para ir a Machamba.
Depois, a hora, sair da Machamba, passar a escola, me pegar, voltar a casa. Então, este processo todo... Mais ou menos até mais ou menos a que classe? Fiz esse processo até a 4ª classe. Então quer dizer que de primeira a 4ª classe a mamãe te deixava na escola e via para Machamba depois? Sim, o processo foi o mesmo, a rotina foi a mesma. Okay. Mas depois ouviram de que há um médico especializado na fisioterapia e que quer fazer ali alguma intervenção e vieram sensibilizar a minha mãe, que levou-me para lá, onde comecei a fazer a fisioterapia para ver se eu caminhava um bocadinho acompanhado das muletas, não sei o quê. E daí comecei a fazer esse treinamento. Tiveram que me pôr talas nas pernas. E nessa altura tinha mais ou menos quantos anos? Nessa altura já tinha 14 anos. E daí comecei a fazer esse treinamento. E consegui chegar até aqui onde estou. Já consegui andar com as muletas, acompanhado de muletas. Então, até então, a fase em que estou. Mas foi uma fase muito crítica para ultrapassar. Exato. Sim. Muito obrigado, Jorge. E para si, Zefanias, como é que depois de adquirir a deficiência, como é que ingressou o ensino, com quantos anos? E qual foi o processo de tu conseguires andar de canadianas, neste caso muletas? Primeiro dizer que meus pais são professores e daí eu entrei com 7 anos na escola, mas primeiro eu estudei a pré, como desenhar e fazer algumas coisas antes de ir à escola mesmo, exatamente. Então, daí a coisa foi andando, fiquei 3 anos na pré, 7, 8, 9, 10 anos, depois comecei a estudar a primeira classe. Meus pais, naquele preciso momento, também levavam-me à escola. Nós já tínhamos um empregado que carregava a mim nas costas, ia me deixar de manhã, depois, à tardinha, vinha me levar, lá para as 12. Então, esse foi um processo de rotina. Então, quer dizer que vocês dois têm quase o mesmo historial. Então, levavam-se nas costas por falta de material de compensação. Certo, naquela altura não havia meio de compensação. Então, para não deixar a pessoa com deficiência sem valor, então, veja que nós somos pessoas que temos que ajudar essa pessoa com deficiência. Então, levavam uma escola e aí, passando um tempo, começaram a fazer um treinamento em casa com algumas, algumas varras para poder me estabilizar sem ter uma boa posição. E depois daquele treinamento, levaram-me ao hospital também, processo de fisioterapia, para começar a treinar o uso de muletas. Quer dizer que nessa altura não tinhas uma força que podia conseguir usar canadianas, é isso? Certo, sim. Eu já fazia esse treinamento e levavam para lá e daí volta e de volta. Então passei a usar um tempo canadianas feitas no bairro. De madeira, neste caso? De madeira, neste caso, sim. Passando com a evolução do tempo, fui a usar mesmo canadianas essas especializadas, que desde então que estou com o uso de canadianas. E diz-me uma coisa, a nível da província da Zambésia, concretamente em Mucuba, é fácil ter uma cadeira de roda ou fácil ter uma canadiana? Ou seja, ainda existem aquelas canadianas feitas de madeira? Existem pessoas que têm fabricado esse tipo de material de compensação? Sim, em Mucuba há dificuldade de existência de cadeira de rodas, bem como também canadianas. Mas há pessoas que fabricam canadianas de tábua. Sim, há esse privilégio. Exato. Voltando aqui ao Jorge, depois de formação, neste momento, qual é o nível acadêmico, o que está a fazer para que também contribuam para o desenvolvimento, sabendo que o Jorge é homem, talvez o Jorge é casado, tem filhos, como é que tem passado o seu dia a dia? Naturalmente, eu já sou casado, tenho 3 filhos e a minha vida, para poder ter o autossustento, estou baseado em comércio. O que faz concretamente? Tenho uma mercearia. O meu nível acadêmico foi até a 12ª classe. E de lá ainda não tenho o privilégio de poder ainda
evoluir para o ensino superior. Mas já tentou, por exemplo, concorrer a nível das instituições públicas, concorrer para trabalho, quer alguma coisa? Claro, já tentei várias vezes, mas sem sucesso não consegui exatamente entrar para o mercado de emprego. Não consegui. Mas tentativas efetuei. Exato. Então, o Zefanias, neste momento, o que faz da vida? Eu sou avicultor. Então, é o fornecedor a nível de Mucuba. Eu tenho meus patos, eu faço uma criação em casa, tenho um filho, exatamente. Fiz o meu nível acadêmico, 12ª classe, e realmente já tentei concorrer em várias instituições do governo. Primeira tentativa foi em 2007, concorri o IFEP. No momento havia aprovado e não apurado. Eu já tinha aprovado e não apurado. Mas depois de eu ter questionado, entrado lá no IFEP para poder saber a real causa, será não, é pessoa com deficiência e não tem capacidades para poder ser professor. Voltei. Em 2010 concorri, fui aprovado, mas não fui admitido. Dali também, em 2018, concorri para a faculdade, saiu só uma disciplina, mas tentando perceber a questão, se não, esse não tem capacidades feito para poder ser professor. Já tentou, a nível das autoridades locais, procurar saber por que desta sua exclusão para ingressar à carreira da docência? De facto, lá a base nunca fala. Mas houve rumores que não, é pessoa com deficiência. Não tem capacidade para ser um docente. Foi a razão pelo qual eu vi que não é de conseguir concorrer às instituições do Estado devido à minha deficiência. Porque quando vem a pessoa com deficiência, começa a ver que aquele não tem capacidade para efeito, mas tem um conhecimento. A pessoa com deficiência tem conhecimento. Sim, mas as barreiras são essas que nós enfrentamos no nosso dia a dia. A questão do emprego é uma coisa muito essencial, mas para nós, pessoas com deficiência, não há este acesso. E me diz uma coisa, estou a falar para vocês dois, naturalmente da Zambésia, como é que olha a situação da pessoa com deficiência? É crítica de uns 5 anos para cá ou 10 anos para cá? Alguma melhoria ou ainda a pessoa com deficiência é vista como aquela pessoa inútil que não tem capacidade de exercer qualquer tipo de atividade? Como é que olha a nível da vossa comunidade? Vocês conversam a nível das associações? Como é que tem olhado a situação da pessoa com deficiência? A questão da pessoa com deficiência, na verdade, se for fazer uma comparação com os anos transatos, há melhoria. Há melhoria porque, naturalmente, não se pode falar do nível em que está, no estágio em que estamos agora, olhando os 10 anos atrás, por exemplo. Não, ali a discriminação era acentuada. Mas agora, por causa de trabalhos de advocacia em que a maioria das associações tem levado a cabo, de sensibilização, muito trabalho que as associações levam a cabo, há sinal de melhoria. Em outro setor até há uma colaboração para poder acolher as pessoas com deficiência. Mas, entretanto, desafios ainda existem. Ainda não estamos a sentir acomodados, naturalmente. Está-se a ferir exatamente a questão dos direitos de pessoas com deficiência. O seu processo é muito lento. E para si, Zefanias, como é que olha essa situação? Do meu lado, realmente eu gostava de retratar o meu colega. De lá para cá, há certas barreiras em que a pessoa com deficiência passa. Prevalece uma discriminação no seio da comunidade, bem como nos cargos. Existem no bairro pessoas que pretendem serem chefes. Estamos a falar de secretariado, aquela coisa. A pessoa com deficiência não tem esse poder. Ela é discriminada. A título de exemplo, eu mesmo, no subsídio social básico, no âmbito do coronavírus, fui excluído. Aquele não pode isto aqui. Por quê? É pessoa com deficiência, não pode estar nisso. Somos nós. Então, ainda prevalece esse tabus no meio da comunidade, que a pessoa com deficiência, primeiro, diz como uma pessoa nervosa, o que eu constato que não é verdade. Quando não há colaboração,
se qualquer um tem esses problemas. Então, prevalece ainda na comunidade este conceito que a pessoa com deficiência não pode assumir um determinado cargo. É por aí. Estamos a conversar com dois jovens da província da Zambésia, falo do Jorge e também o Zefanias. Estamos mesmo nos momentos finais desta conversa. Jorge, últimas considerações, algo que não perguntei, que eu gostaria de partilhar com os nossos ouvintes? Como últimas considerações, na verdade, primeiro, como eu disse na introdução, agradecer esta oportunidade que me é concedida e também não queria deixar de encorajar a todos, queira a sociedade civil, para poder olhar a questão da deficiência em como se fosse uma questão, considerar como se fosse a pessoa com deficiência, aquela que nós temos que sentir pena, a questão de carisma. Não é assim. Temos que considerar de que a pessoa com deficiência tem sua capacidade. Pese embora que haja essa diferença em termos de capacidade, mas ele tem habilidades. Não é pessoa com deficiência em tudo, tem habilidades. Então, portanto, é só conceder espaço para poder medir exatamente esta capacidade que ele tem. Por isso que eu peço que nos dê a oportunidade para nós podermos mostrar o que nós sabemos. Obrigado. Jorge, Zefanias, últimas considerações? Eu só apelar à sociedade civil, dizer que a pessoa com deficiência é uma pessoa normal, como qualquer uma, tem os seus direitos, os seus deveres, e dizer que pode executar qualquer tipo de atividade de modo que seja da sua capacidade. Então, do meu lado, é apenas apelar só essa parte. Muito obrigado, Jorge, muito obrigado, Zefanias, que hoje conversamos sobretudo em relação ao historial do jovem que pedem que a sociedade vela pela esta pessoa com deficiência, neste caso dar uma oportunidade para eles mostrarem que, na verdade, eles podem fazer muito mais daquilo que a comunidade pode pensar desta camada social. Falamos concretamente dos desafios do dia a dia da pessoa com deficiência. Depois de ter estado na zona centro do país, vamos para o sul do país, na terra da boa gente, a cidade de Inhambane, onde vamos conversar com Henriques Mateus, o senhor com deficiência visual, e foi delegado da CAM e FAMODS e também é professor. Olá, sejam bem-vindos. Vamos conversar com Mateus Henriques Mateus, que ele é instrutor da banda musical da cidade de Inhambane. Além disso, ele também foi delegado da província de Inhambane, de Acam, e professor desde 1975. Muito obrigado, senhor Mateus Henriques, seu instrutor neste caso. Podes nos contar um pouco o que é ser mestre regente A? Mestre regente A, para bem dizer, isso surgiu porque fui o primeiro músico aqui do conjunto onde nós estamos, porque fui o único que comecei em 75. Eu iniciei essa carreira em 75, depois de algumas pessoas que estão aqui, já são videntes, de algumas aulas, noções de tocar. Então, quando reativamos esta banda, pararam de perguntar quem poderia dar instrução a essa banda. Eu disse logo com ele, eu e ele vamos instruir os outros. Assim começamos a instruir. Primeiro não acreditavam, mas depois acreditaram porque nós demos sinais já, no dia que nós começamos a tocar, demos sinais de haver qualquer coisa. Começaram já a surgir chefes para ouvir. Então, no dia 3 de dezembro de 2012, inauguramos a banda. E qual é o seu contributo a nível da banda? Qual é a sua função na banda? Sou músico A, noto os tons, então eu endireito os tons para os outros também saberem tocar. Dou instrução nos instrumentos. Por exemplo, eu toco todos os instrumentos, além do instrumento do trombone de vara, que é este aqui. Agora, mas todos os instrumentos eu toco. Agora, dou instrução a esses instrumentos assim, que ele não consegue, então dou instruções também a outros instrumentos, sim. Podemos ouvir algum som do mestre? Podemos.
Pois é, música, Mamá Rosita, Malenga-lenga, música que é música com boa melodia, não é? E quais são outras músicas que são interpretadas através desse instrumento? Músicas revolucionárias, músicas fúnebres, marrabentas. Há uma proposta de lei de promoção e proteção dos direitos das pessoas com deficiência que vai ser submetida na Assembleia da República. Queria saber, Mateus, se a lei de proposta ser aprovada pela Assembleia da República, o que acha que pode se mudar a nível da sociedade, das pessoas com deficiência? Primeiro é seguirmos aqui o nosso lema, nada para nós sem nós. Exato. Esse lema é muito grande. Porque se nós nos deixarmos inferiorizados, as pessoas também farão a mesma coisa. Exato. Mas se nós nos tirarmos a deficiência de que nós quando somos iguais, embora, por exemplo, agora eu não vejo a cor, mas sou igual, partilho tudo que os outros também estão. Está a ver, agora partilho na música, com os outros. Eles não me deixam, tem-me acarinhado, temos andado ali, de igreja em igreja, então vem os outros, para aquele deficiente. Então vão informando também os outros. Agora, o que eu queria muito é das nossas estruturas também, em vez de dar somente anzol para irmos apanhar o pão ou o peixe lá, dar escolas, por exemplo, aqui em Inhambane, são clubes feitos por um de nós que também esteve lá na escola central da Beira. Agora, devia ser mesmo uma escola que acata, temos aqui os deficientes auditivos, os da Zobo, são as pessoas de língua de sinais que também não têm nada, somente falam da maneira de casa. Deficiência em Moçambique. Haja inclusão social da pessoa com deficiência. Amigo Vinta acompanhou a história de dois jovens da província da Zambésia, concretamente na cidade de Quilimane e Mucuba. E também fomos à cidade de Inhambane para ouvir a história de Mateus Henriques. É o ponto final do seu programa radiofónico Deficiência em Moçambique. Amigo Vinta pode acompanhar esta e mais notícias nas nossas redes sociais, o Facebook e YouTube, onde pode nos seguir. Para tal, escreva Deficiência em Moçambique e faça a sua subscrição e ajuda-nos a crescer. Nos momentos finais do seu programa radiofónico esteve na vossa companhia Abdurrahmane Ibrahimo. Este programa teve apoio à produção da TV Sordo. Obrigado pela audiência e até numa próxima oportunidade. Deficiência em Moçambique.